Boa tarde, espero que estejam todo mundo bem. Hoje, nosso quarto compartilhamento, um projeto promovido pelo PET Educação, Campus Viçosa, FV, e o nosso tema de hoje é saúde e bem-estar, cuidados com as crianças de 0 a 5 anos nas aulas. Para trabalhar esse tema, contaremos com a ajuda de estudantes de enfermagem que participam da Liga Acadêmica Laense. Vou apresentar para vocês quem são esses estudantes que estão nos ajudando. Silas Teixeira, graduando de enfermagem, atuou em projetos de ensino de Libras e no programa de iniciação à docência, além de projetos relevantes para a saúde da criança, como a implantação da puericultura nas estratégias de saúde de Bom Jesus, Santa Clara, em Viçosa, Minas Gerais. Atenção integral à saúde de adolescentes em situação de vulnerabilidade, promoção da saúde e prevenção de agravos, cuidando do ursinho, o brincar, o aprender e o descobrir na educação em saúde. Condições de saúde das crianças e adolescentes deficientes, cidades especiais na rede escolar municipal de Viçosa, Minas Gerais. E foi estagiário da inclusão na Escola Municipal Ministra de Mundo Lins. Atualmente participa do projeto de ensino e pesquisa e extensão nas áreas de saúde da criança e do adolescente e saúde da mulher. É membro da Liga Acadêmica de Enfermagem da Saúde da Criança e do Adolescente, acadêmica de ginecologia, obstetria e mastologia e membro do projeto Gesta UF Vida. Também faz parte da equipe de telesaúde Covid. Além, teremos mais nossas duas meninas, que é a Laisa Moraes Campos, graduanda do 7º período de enfermagem pela Universidade Federal de Viçosa, ex-presidente da Laense, e também é bolsista no projeto de extensão intitulado A Implantação da Puericultura na Estratégia de Saúde da Família e Instituição Saúde na Escola, no bairro Santa Clara, em Viçosa, Minas Gerais. E Milena Mayra Ferreira, do 5º período de enfermagem na Universidade Federal de Viçosa, atualmente presidente da Laense e coordenadora financeira do Centro Acadêmico de Enfermagem, membro do projeto de extensão intitulado A Voz e a Vez dos Técnicos de Enfermagem, construindo espaço, diálogo e qualificação no contexto de atuação primária à saúde, e do projeto de extensão Cuidando do Ursinho, Aprender, Brincar, Desconstruir na Educação e Saúde, da Universidade Federal de Viçosa. Gostaria de agradecer a todos que estão aqui. Vocês podem ficar à vontade para interagir no chat e mandar suas perguntas, que elas serão respondidas aqui por eles e por nós também. E aí, Milena, pode começar. Eu vou passar a palavra primeiro para o Silas. Boa tarde, pessoal, tudo jóia? Então, eu sou o Silas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito aí o convite feito pelo PET, tá? Gostaria de agradecer também todas as pessoas que estão participando aí da nossa live. E antes de começar, eu gostaria de contar um pouco sobre quem somos nós, né? Que grupo que a gente faz parte e tal. Então, a gente faz parte de uma liga acadêmica que se chama LAICENTE, que é a Liga Acadêmica na Saúde da Criança e do Adolescente, e a gente vem trabalhando aí há aproximadamente 5 anos, embasados na tríade aí de ensino, pesquisa, extensão, e a gente vem desenvolvendo várias atividades no município de Viçosa, em creches, na rede hospitalar, nas escolas, e gerando também uma série de publicações que têm gerado bastante impacto aí para a saúde da criança. Hoje, então, nós vamos conversar um pouco, né, sobre a saúde e o bem-estar das crianças nesse contexto aí de volta às aulas, tá? Para iniciar esse bate-papo que a gente vai ter, eu vou passar a palavra para a Milena, que vai dar uma introdução para a gente do assunto que a gente vai falar um pouco hoje, tá ok? Oi, gente, boa tarde.
Meu nome é Milena, atualmente eu sou a presidente da Laescente, né? Que é a liga que o Silas apresentou para vocês. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite do PET Educação de estar aqui hoje para ministrar, junto com os meus colegas, esse webinário. Espero que seja um espaço de muita construção para a gente, uma construção de aprendizados que a gente possa levar para a vida e que seja muito, muito bom. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Só um minuto. Deu uma travadinha aqui. O tema do nosso webinário é saúde e bem-estar, cuidados com as crianças de 0 a 5 anos na volta às aulas. Essa é a equipe da Laescente e esses nomes aqui são das pessoas envolvidas na construção desse material do slide e do material escrito que a gente vai disponibilizar para quem quiser, né, acessar. É um material bem completo para vocês tirarem as dúvidas, para estudo mesmo, caso alguém se interesse. E para dar início, né, a gente precisa primeiro entender de onde que surgiu tudo isso, como que se deu início a essa pandemia, que tem levado a gente a mudar os nossos hábitos e rotinas. Tudo começa com uma família de vírus, conhecida como coronavírus. Essa família de vírus, elas causam doenças, e essas doenças possuem origem zoonótica. O que significa isso? São doenças que são transmitidas de animais para humanos. E essas doenças que são transmitidas podem gerar desde leves resfriados, gripe, síndromes gripais que vão passar rapidamente ou mesmo nem ter sintomas, ou casos graves, onde o paciente, né, vai necessitar de uma internação, de um leito de TI, de monitorização constante, uso de respiradores e de um acompanhamento ali dentro de um hospital, né? Então, são uma família de vírus que já é conhecida, não surgiu agora no ano de 2020, já teve outros casos de surtos de síndromes respiratórias agudas graves causadas por outro vírus da família do coronavírus em outros momentos da história, né? E em relação à Covid-19, que é a doença causada pelo SARS-CoV-2, que também é um vírus da família do coronavírus, né? O agente causador, o agente etiológico dessa pandemia que a gente está vivendo, esse SARS-CoV-2, ele foi visto pela primeira vez em Wuhan, em uma província de Wuhan, a província de Hubei, lá na China, em um mercado de carnes. E como que se deu a atenção voltada para esse novo vírus, né? Começou quando, em 31/12 de 2019, o governo da China ele começa a registrar diversos casos de pneumonia, onde eles não estavam conseguindo explicar a causa desse surto de pneumonia lá na China. E aí que se volta uma atenção para a doença. Um mês depois, a OMS, no dia 30/1 de 2020, declara emergência de saúde pública com caráter internacional. Ou seja, a doença estava ali se tornando mais preocupante do que eles podiam esperar, né? Já tinha perpassado a China e ido para outros países. Em 25/2 de 2020, o Brasil ele registra o primeiro caso de coronavírus, com um paciente na cidade de São Paulo. Esse paciente ele veio de uma viagem que ele fez para a Itália, ele já veio com a doença,
Só que demorou um pouquinho até detectar que ele era uma pessoa sintomática, né? Estava infectado pela Covid-19. Então, ele veio normalmente, usou o aeroporto, teve contato com outros familiares, e aí se deu o primeiro caso de Covid-19 no Brasil. Em 11/3/2020, quase 3 meses depois dos registros de pneumonia que o governo da China fez, a Organização Mundial da Saúde declara pandemia, ou seja, a doença já havia se alastrado o suficiente para todos os continentes. E aí a gente está... a OMS declarou pandemia. Junto com o nosso contexto de pandemia, né, ela trouxe consigo diversos impactos, e esses impactos com caráter global. O que isso quer dizer? São impactos que afetaram todo mundo. E dentre eles, a gente deve enfatizar a sobrecarga do serviço de saúde, tanto o serviço público quanto o serviço privado, que não tem estrutura o suficiente para atender uma possível demanda de se todo mundo se contaminasse com a doença. E para evitar justamente isso, os governos de todos os países adotaram como estratégia o isolamento e o distanciamento social. Só que a gente sabe, né, que por mais que o isolamento social seja a melhor estratégia no momento, uma estratégia eficaz para reduzir os números de contaminados e de infectados, é uma realidade que não é uma estratégia que não se adapta à realidade de todos, pois não é todo mundo que consegue ficar em casa, largar o trabalho, não é todo mundo que pode se dar ao luxo, né, de ficar isolado, pois a gente vive um contexto de uma desigualdade social muito grande. E junto a isso, a sobrecarga de estar muito tempo em casa, o estresse emocional, a gente pode associar também ao aumento da violência, pois muitas vezes o ambiente doméstico ele é propício para causar casos de violência, e estudos já mostram que vem aumentando os índices de violência contra a mulher, violência contra a criança, e tudo isso é um impacto advindo da pandemia que a gente está vivendo. E o maior deles e mais preocupante são os impactos econômicos, né? Tem gerado muito desemprego, corte de gastos, pessoas sem salário, dependendo de auxílio emergencial do governo, e tudo isso gera um estresse emocional muito grande que pode afetar a saúde mental de todos. A transmissão do novo coronavírus se dá de maneira direta, através de gotículas, né, de aerossóis, ou gotículas de saliva, de catarro, espirro, ou de maneira indireta, que é o contato com superfícies que sejam contaminadas, como maçanetas, bancos de ônibus, todas as superfícies podem vir a ser contaminadas, uma forma indireta de você contrair o novo coronavírus. E pelo contato também direto com uma pessoa que possa estar infectada, aperto de mão, abraços, beijos, tudo isso. Por isso que o isolamento e o distanciamento social é a principal, é uma das medidas, né, para evitar o contágio pelo vírus. A disseminação do SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid-19, ela é muito rápida, ou seja, ele tem um alto poder de disseminação. E estudos mostram, dados estatísticos, né, que uma pessoa que está infectada, ela pode transmitir a doença para mais 3 pessoas. E isso é muito preocupante, né, gente? Imagine que uma pessoa infectada
não sabia, estava sintomática, né? Não sabia que tinha contraído a doença, e essa pessoa vai para o trabalho. Lá no trabalho, ela teve contato com mais 3 pessoas, e essas 3 pessoas foram para casa. Em casa, elas transmitiram para mais 3, que transmitiram para mais 3, e por aí vai. Então, esse poder de disseminação, né, garante que o crescimento seja muito rápido, seja um crescimento exponencial. Ou seja, o número de contaminados, ele vai crescer junto com a velocidade de contaminação. E por isso que esse vírus tem mexido tanto com a gente, tanto com a nossa rotina, para justamente evitar que muita gente se contamine ao mesmo tempo e ocorra um colapso do sistema de saúde, que, como a gente falou, né, não tem estrutura suficiente para suportar tudo isso. Em relação à epidemiologia, a Covid-19 nos traz números muito preocupantes. Eu pesquisei, né, dados de hoje, e no mundo, hoje nós temos 10.360.882 casos confirmados do novo coronavírus. O Brasil, ele é o segundo país com mais casos, tendo 1.374.880 e poucos casos. Mas vale a gente lembrar, né, que o Brasil também é um país onde existe muita subnotificação. Então, esses números podem ser ainda maiores. E a gente pode não ser o segundo país, mas sim o primeiro país com maior número de casos, se fosse notificado os números reais de casos que existem. No estado de Minas Gerais, a gente conta com 43.864 casos. Desses, na cidade de Viçosa, né, que é uma realidade diferente de muitas outras cidades, pois tem 59 casos. Outras cidades ao redor, como Muriaé, contam com muito mais casos do que Viçosa, mas mesmo assim a gente tem que se preocupar, pois nenhuma cidade tem estrutura suficiente para suportar caso todo mundo precise de atendimento hospitalar, né? Em Viçosa a gente já tem 43 curados, 15 pessoas em isolamento domiciliar e apenas 1 internado. A maioria desses casos, gente, eles se concentram em pessoas entre 20 e 59 anos. A média de idade dos casos confirmados é de 42 anos. Entretanto, como o nosso público hoje, que a gente vai trabalhar, são as crianças, elas manifestam sintomas mais brandos, mas ainda assim a gente tem que evitar que elas se contagiam. Minas Gerais hoje possui 132 crianças confirmadas com o novo coronavírus. E elas são possíveis também focos de transmissão, né? Por isso que a gente tem que dar uma atenção necessária. O que eu queria falar é isso, e eu vou passar a palavra, então, para a Laisa. E, gente, boa tarde. Gostaria de agradecer, né, aí como já fui apresentada, sou a Laisa. Eu gostaria de agradecer ao PET pelo convite da Laicente, né, para estar hoje aqui nesse evento. Gostaria também de agradecer a Laicente, uma liga que eu tenho um carinho enorme, e eu espero que, né, assim como a Milena falou, que a tarde seja recheada aí de conhecimentos e que seja enriquecedor, tanto para a vida quanto profissionalmente falando. Então, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o comportamento do Covid em crianças. As infecções pelo Covid nas crianças, né, elas aparentemente vêm com uma menos frequência e uma menor gravidade nas crianças do que nos adultos.
Porém, né, um estudo publicado no início de 2020, em março de 2020, ele mostra que apesar das crianças terem uma frequência menor, 70 a 80% dos casos de crianças infectadas são assintomáticos, ou seja, não apresenta sinal e sintoma da doença. E quando esses apresentam, né, quando esses sinais e sintomas apresentam de uma forma um pouco mais branda e, assim, chegando aí o risco de desenvolver a fase grave da doença muito menor do que na dos adultos. Mas vale lembrar, né, gente, que as crianças, elas continuam sendo os transmitores aí da doença. Não é porque elas, no caso delas, são brandos, que elas não transmitem. Por favor, pode passar? E aí vocês podem me perguntar, né, Laisa, mas por que a doença se dá de uma forma mais branda? Qual que é a explicação que se tem, né, para explicar aí por que nas crianças tem uma baixa potencialidade de adoecer por essa doença? Existem no nosso organismo, nas nossas células, um receptor que chama receptor de angiotensina 2. Esse receptor é onde o vírus do Covid ele vai ali se instalar para poder infiltrar na célula e assim, né, invadir o nosso organismo, nosso sistema. E aí, a melhor hipótese estudada até hoje, né, nada ainda é muito concreto porque está tudo muito atual, mas a melhor hipótese estudada até hoje é que os tecidos das crianças, né, eles ainda estão em desenvolvimento, eles ainda estão imaturos. Então, o vírus aí não consegue se encaixar perfeitamente, digamos, com o receptor, e assim também não consegue tomar conta do sistema para que leve a um caso de gravidade maior. Lembrando que a criança, né, quando ela está ali na barriga da mãe, o feto, a respiração ela se dá ali pela placenta, a respiração, o oxigênio se dá pela mãe. E aí, quando a criança nasce, quando ela chora, e aí que começa o sistema respiratório em si. E aí, nesse momento em que ele vai aí evoluindo e maturando, digamos assim. Pode passar? E aí, vamos falar um pouquinho sobre como que a gente evita, né, esse contágio das crianças por Covid-19. Eu sei que nosso tema aqui principal é quando a gente vai retornar às aulas, mas o que a gente pode fazer, né, antes que essas aulas se retornem? Até hoje, né, o mais indicado e o mais, digamos, eficaz se diz isolamento social, que eu sei que não é possível todas as pessoas, né, fazerem um isolamento social por conta de serviço, por conta de inúmeros outros motivos, mas as crianças, né, principalmente, adaptarem o isolamento social. A higienização das mãos, a importância, né, como a gente já viu com a Milena, que o vírus ele também é transmitido por objetos, por maçanetas contaminadas. Então, aí manter as nossas mãos limpas, né, que a gente sempre está levando na boca, sempre está levando no nariz, é importante a gente sempre higienizar. Tanto com sabão e água, quanto também com álcool em gel. O uso de máscaras adequadas, que o Ministério, né, ele preconiza o uso da máscara de pano ou a máscara cirúrgica. A cirúrgica é a mais indicada, né? Porém, a de pano ali já protege bem. Contanto que a gente tem que ter alguns cuidados. Primeiro, lembrando que a máscara, ela vai proteger ali, né, contra as gotículas, os aerossóis ali no espirro, às vezes numa conversa que você tem com alguém aí espirra, enfim. E aí essa máscara ela tem que ter um controle legal ali de tempo, que de acordo também com o Ministério é em 2 horas,
ou se não, de acordo com a necessidade ali, né, de quando você sai, você volta para casa e aí você já retira, e quando você precisar sair novamente, você tem que usar outra. Ou se não, usar a mesma, mas ela tem que estar higienizada corretamente. Ou também, quando ela estiver suja, sempre está trocando. Sobre alimentação, hidratação, atividade física e horas de sono adequada. A gente frisa, né, tanto alimentação, tanto esses outros que eu falei, por conta do nosso sistema imunológico. Se a gente está com isso tudo em perfeito equilíbrio, né, uma alimentação saudável, uma hidratação ok, uma atividade física em casa, aí, né, nem que seja uma dança ou alguma atividade física que você goste mais, uma hora de sono adequada também, ela vai fortalecer o nosso sistema imunológico. Acho que é bem falado já, né, sobre vitamina C, que a gente encontra na laranja, no limão, que é bem comum. E por último, cartão vacinal atualizado. E aí, gente, eu gostaria muito de frisar esse cartão vacinal atualizado, por quê? A faixa etária que a gente está pegando, né, de 0 a 5 anos, é uma faixa etária em que se encontra ali, né, a maior faixa de vacinas que a pessoa tem na vida. Até os 4 anos ali, a quantidade de vacinas que a gente precisa ter está mais concentrada ali até os 4 anos. E aí, então, manter esse cartão vacinal atualizado assim, né, ajuda a manter o sistema imunológico também, né, fortalece o sistema imunológico e também permite que a criança, às vezes, não se contamine com duas doenças. Tanto, imagina, uma criança com Covid e uma criança com uma outra doença, né? Que pode aí até piorar a situação dela. E aí, muita gente me pergunta assim, Laísa, mas tem o risco, né, de eu levar minha criança no posto de saúde, e aí ela se contaminar. E aí a conversa que eu tenho é que eu acho que a gente pode estar conversando ali, né, com o nosso posto de saúde, com nossos agentes de saúde, com nossos enfermeiros, com os nossos técnicos e médicos, a gente está combinando um horário ou um dia específico para que esteja somente sendo feita essa vacina, ou se não, se for possível, tá levando, né, essa vacina na casa da criança. E aí, voltando um pouquinho, né, no assunto da máscara, tem um debate aí que, será que crianças menores, e essas crianças menores eu quero dizer de 0 a 2 anos, elas devem usar máscara? Aí tem essa pergunta. O Ministério, gente, ele preconiza que crianças menores de 2 anos não devem usar a máscara. Aí pergunta, Laísa, mas por quê? Geralmente, né, o ponto principal que a gente fala é que a criança ela tem um risco de sufocamento pela máscara. Porque a criança até essa idade, né, de 0 a 2 anos, ela não tem ainda uma habilidade para poder retirar a máscara quando se sente desconfortável, ou por algum acidente ter que tirar a máscara, e aí o risco dela se sufocar aí acaba sendo maior do que os benefícios que a máscara poderia trazer. E lembrando também, né, que crianças nessa faixa etária, de 0 a 2 anos, elas costumam levar tudo muito na boca, qualquer objeto ali tá pegando, levando na boca, costumam babar muito também, o que faz com que a máscara fique suja e perca um pouquinho da sua finalidade. Uma opção, né, assim, eu sei que a gente vai pensar assim, né, uma criança de 0 a 2 anos, ela não precisa sair, ela consegue fazer isolamento social, né? Assim, eu não, exceto em casos específicos que ela precise mesmo sair, mas criança de 0 a 2 anos, ela pode estar ali fazendo isolamento social e quando precisa, sei lá, às vezes ir no médico ou em algum lugar, eles indicam a gente usar o chamado face shielding, que é eu podia ter colocado foto, mas é uma capa protetora de plástico. Porém, ela não tem o mesmo efeito, né, que a máscara, porque a capinha, ela protege somente por coisas mais por contato e não previne tanto quanto aos aerossóis e gotículas e pelo ar. Vamos falar um pouquinho agora, gente, sobre os sinais de alerta que a gente tem que estar prestando atenção nas crianças. Eu coloquei aqui no slide os sintomas mais comuns,
Mas eu vou dividir um pouquinho isso em crianças menores e em crianças maiores, porque tem um pouco de diferença. Nas crianças mais velhas, geralmente a gente vê aquele nariz entupido, espirros, os olhos lacrimejando, irritação na garganta, dor de cabeça, dores no corpo de forma súbita, né, que aparece ali de repente, e febre alta. E aí a febre alta que eu quero dizer é uma febre acima, assim, de 39 graus, que é mais característica do Covid. Em crianças menores, né, a febre também vai estar presente, a febre maior de 39 graus. E aí na criança menorzinha vai ter a prostração, que é uma criança mais quietinha, uma criança mais desanimada, uma criança ali que você vai brincar com ela, ela já não tem mais aquele ânimo para fazer coisas habituais que vocês fazem. É uma criança que está bem quietinha, náuseas e vômitos, e também a diarreia. E aí eu foco um pouquinho para a diarreia, porque a diarreia em si, assim, tirando o Covid, a diarreia em crianças, ela já é um fator agravante para a saúde dela, porque causa a desidratação e é um fator agravante. Então, a diarreia mais o Covid, então pode aí agravar ainda mais a doença. E aí muita gente pergunta, né? Nossa, mas geralmente é uma doença super respiratória, no trato respiratório. Como assim diarreia, né? Que aí é o sistema gastrointestinal. E aí a resposta é que aquele receptor que eu tinha falado lá atrás, né, de angiotensina, ela também está presente aí nos tecidos gastrointestinais. E aí o COVID também entra nessa célula, né, nesse receptor, e aí vai causar a diarreia. Porém, ela aí é um pouco menos aparente em todos os casos e mais comuns em crianças. E aí, os sintomas mais graves se dá pela dificuldade respiratória. E aí, a dificuldade respiratória, gente, a gente tem que observar na criança que às vezes a criança está fazendo aquele movimento mesmo de respiração que a gente percebe. Não é aquele movimento normal de estar respirando, ela faz esforço respiratório. Ela respira alto, a respiração dela tem aquele som alto. A musculatura do pescoço também fica mais forçada. O batimento de asa de nariz que a gente fala, né, quando o nariz assim, da criança fica, na hora que ela respira, fica se mexendo. Então, essas características de sintomas mais graves, a gente tem que ficar muito atento, porque nesses sinais, a criança ali já está propícia para levar para o de pronto atendimento urgentemente. O próximo. Então, quais condutas a gente tem que ter? Tanto em casa, tá? Aí pais e mães, criadores, quanto aos professores em volta às aulas. A gente precisa sempre estar avaliando aí, né, a febre através tanto de um termômetro axilar, que é o mais comum, né, que a gente usa, quanto ao de fronte, que é um digital, né? Às vezes a pessoa tem em casa ou na escola, que mede na testa. E aí vai de acordo com a nossa disponibilidade. É importante lembrar do termômetro da desinfecção desse termômetro. Tanto em casa, tá? Quanto na escola, principalmente na escola ali que vai estar medindo diversas crianças. Que a gente aí limpa com álcool, algodão e álcool 70%, fazendo a limpeza ali do termômetro entre as medições com as crianças. A gente também tem que avaliar diariamente o comportamento dessas crianças, reparar ali, né, na alteração fisiológica, que eu já falei, que é a respiratória, gastrointestinal, a febre, a respiração. E também, gente, muito importante lembrar o psicológico, porque nós adultos, a gente já está enfrentando essa onda do Covid, da quarentena, da pandemia no geral, já é um fator estressante, é um fator que deixa a gente mais ansioso, é um fator aí que deixa a gente mais vulnerável ao estresse. E na criança não é diferente. A criança também sente isso. A criança também ela fica mais irritada, mais ansiosa, ou às vezes mais triste. Enfim, é muito importante a gente estar prestando atenção aí, tanto no fisiológico da criança, mas também no psicológico.
Próximo. E aí, como que a gente vai falar para essa criança sobre a nossa atual situação? Muita gente fala assim, eu não vou avisar para a criança o que está acontecendo, ela não entende, ela não vai saber o que é, e etc. Porém, muitas vezes a criança pergunta, por que a gente está desse jeito? Então, se a criança pergunta, se ela chega para você para perguntar, ou às vezes nem chega, mas você vê que ali ela está percebendo a mudança, a gente pode explicar para ela de uma forma mais suave, mais tranquila. E aí, como a gente pode fazer isso? Né? A criança te pergunta o que está acontecendo, e aí a gente pode explicar: olha, é um vírus ou é um bicho que entra no nosso corpo e que deixa a gente doente, que deixa nossas pessoas que a gente gosta doente e que leva a gente para o hospital. Eu acho que de uma maneira simples, né, na faixa etária da criança, não precisa, claro, né, é, ali deixar a criança exposta a tanta informação. Mas o básico ali, para você informar e deixar essa criança sabendo do que está acontecendo, é muito válida. Explicar também que atualmente a gente tem que reforçar os hábitos de higiene e adotar estratégias que elas possam seguir. E aí vocês vão me perguntar, próximo, como que a gente vai fazer com que essa criança ela adote, né, aos, aos as práticas de higiene? Porque às vezes é difícil você fazer com que a criança lave a mão ali várias vezes ao dia, é difícil ali que você faça com que a criança use máscara ali depois dos 2 anos, né, que é preconizado. Então, dicas que eu dou para professores, para os pais, às vezes faz um desenho na mão da criança com uma caneta, e aí faz com que ela lave a mão até o desenho sumir, ou pinte a mão da criança com tinta guache, e faça com que ela lave as mãos até a tinta sumir das mãos. É, sobre as máscaras, né? Deixa a criança ali, às vezes, quando tem a opção de poder escolher de um desenho que ela goste, ou de uma figura que ela goste, ou de uma estampa que ela ache bonita, e explicar para ela que, apesar das mudanças que haverão se tiver a volta à aula, as voltas aulas, que atualmente, né, o distanciamento social ele aí é o mais válido para prevenir, né, a contração dessa doença e para proteger aí quem a gente gosta, os nossos familiares, os nossos amigos, e para a gente poder ficar seguro. Era isso que eu tinha para falar. Eu espero assim que vocês tenham gostado, que tenha sido enriquecedor. E eu passo agora a palavra para o Silas. Oi, gente, boa tarde. Para quem não estava aqui no começo, meu nome é Silas e eu vou estar continuando esse diálogo com vocês e vou adentrar a um aspecto que vai começar a ser falado agora, que é como o Covid, né, vai afetar nessa volta às aulas, que é a pergunta assim que não quer calar, né? Porque ela tem gerado muita expectativa aí por meio dos pais, até mesmo por meio dos alunos e por toda a comunidade escolar, porque é uma proposta muito animadora. Só que a gente tem que levar em consideração o fato de que nada vai ser, entre aspas, normal depois do Covid, porque a gente não sabe, na prática, como que vai ser as estruturas das escolas, se a gente vai proporcionar um ambiente escolar seguro, se a escola pode se tornar, né, um local que possa ser um foco de Covid. Então, são várias coisas que a gente vai estar discutindo hoje para tentar trazer um local mais seguro, né, para as crianças retornarem às aulas. Para começar essa discussão, a gente trouxe aqui dois pontos bem importantes a serem discutidos. Pontos estes que são como se fossem pilares para justificar uma possível volta às aulas. Quais pontos seriam esses? O fato, né, da baixa taxa de adoecimento, que já foi trazida pela Milena no começo da apresentação, porque as estatísticas mostram, né, baixos índices de contaminação em crianças. A dificuldade
que os professores, que as escolas, que as famílias têm encontrado ao aderir o ensino remoto. E uma outra que é bem importante, que não foi citada aí no slide, mas vale a pena ressaltar, que é a questão dos pais retornarem ao mercado de trabalho, porque com as coisas voltando, né, tende a dificultar para o contexto familiar. E como sugestões, a gente trouxe experiências que foram positivas, só que de outros países. Eu vou começar falando um pouco para vocês com a experiência do Reino Unido. Lá no Reino Unido, eles utilizaram uma metodologia bem interessante para o retorno dessas aulas. Qual metodologia é essa? O ensino se tornou alternado, ou seja, eles dividiram a sala, por exemplo, minha sala tem 20 alunos. Eu vou dividir 10 alunos e 10 alunos e vou fazer, no primeiro grupo, aulas dia de segunda e terça-feira, e no segundo grupo, aulas dia de quinta e sexta-feira. Aí vocês me perguntam, mas e a quarta-feira? Por que saltar a quarta-feira? A quarta-feira, ela foi destinada para uma limpeza minuciosa da escola. Até porque, como foi mencionado anteriormente, uma das principais formas de contágio do Covid, além do contato físico, é o contato pelas superfícies. Então, a proposta que o Reino Unido trouxe é de que os alunos tivessem aula 2 dias da semana e, nos outros dias, um ensino de forma remota, ou seja, à distância. Outra coisa que o Reino Unido utilizou e que nós podemos utilizar como sugestão é o fato de não colocar os alunos perto, como de costume. Não utilizar, por exemplo, carpetes para colocar os alunos. Isso se aplica mais a crianças maiores, né, até de 2 a 5 anos. Utilizar cadeiras distantes, né, o que vai contra a metodologia que a gente utiliza hoje em dia, né, que é o participativo, que é essas metodologias mais ativas. Outra coisa que o Reino Unido tem trago, que é bastante interessante, é a questão do rodízio escolar. O que é isso? Eles estão reduzindo o número de alunos por sala e alternando entre presencial e a distância, como eu havia dito. Outra coisa que eles têm feito é a flexibilização dos horários. Que horários seriam esses? Horários de entrada na escola, né? O início das aulas se dá meio-dia. Então, meio-dia e 15 vai entrar a primeira série, meio-dia e 20 vai entrar tal série, para evitar aglomeração. E essa flexibilização tem se dado também no término das aulas e durante os intervalos, né? Na hora do recreio aí. Isso também tem gerado um reflexo nas brincadeiras, na socialização, que tem sido evitada nesses países. Outra sugestão que o Reino Unido tem trazido e que é super aplicável é a questão da proibição, entre aspas, né, de alunos ou funcionários da escola que possuem alguma doença imunossupressora, alguma doença crônica. Aí, para essas crianças e para esses profissionais, tem que ser proposta uma atividade remota, né, uma atividade à distância, justamente porque eles estão muito mais, como eu posso dizer, propensos a desenvolver alguma coisa do que pessoas que estão sadias, né? Outro exemplo que eu gostaria de dar para vocês é o que tem se aplicado lá em Singapura. Lá eles utilizaram uma metodologia que eu achei fantástica. Eles disponibilizaram para as crianças aí entre 2 e 5 anos máscaras brancas. E tem ofertado para essa criança autonomia para customizar essa máquina. Eles vão decorar essa máscara da forma com que elas quiserem, sabe? Eles dão mais autonomia, dão uma participação ativa, né, da criança nesse contexto, e é uma forma também da gente problematizar o uso da máscara. Além de ser bem aceita por ter sido confeccionada pela criança, é uma forma de colocar a criança no processo aí de adaptação, né?
Outra coisa que eles estão fazendo lá, que é super aplicável para nós aqui, é com relação à aferição da temperatura diariamente. Ou seja, todos os dias, ao chegar na escola, está medindo a temperatura, tanto dos profissionais quanto das crianças, visto que a febre é um sinal de alerta aí para o Covid, né? Outra coisa que eles têm utilizado lá, que já fica um pouco mais complicado para a gente trazer para nosso contexto brasileiro, com relação aos lanches. Lá, eles instituíram uma política onde as crianças trazem o lanche de casa. Isso seria ideal, mas a gente sabe que, na realidade brasileira, isso é praticamente impossível. Outra coisa que eles têm feito lá em Singapura, que é super aplicável, é com relação à estrutura física das escolas. Eles têm colocado distribuído na escola inúmeros pontos para lavagem e higienização das mãos, com água e sabão e com álcool 70. E uma medida que eles têm utilizado lá, que é super aplicável para nós também, tem sido com relação às atividades coletivas, como jogos, competições, festas, reuniões, essas comemorações. Qualquer atividade coletiva está suspensa lá, o que é super aplicável para a gente, né? E aí, encerrando esse momento aqui, falando dessa experiência dos outros países, eu quero trazer para a gente algumas orientações que a escola pode trazer para os pais e para os responsáveis. Orientações estas que, se forem cumpridas, seria perfeito, né? Então, eu vou falar bem sucintamente essas informações, porque depois a gente vai estar disponibilizando também o material, vocês vão poder estar consultando melhor, e para não ficar uma coisa repetitiva também. Então, é interessante a escola promover uma comunicação bacana com os pais. Por quê? Hoje a gente está num contexto, né, de globalização, todo mundo tem acesso às informações por meio de internet, WhatsApp, enfim. E a gente é bombardeado a todo momento de fake news. Então, quando a escola tem uma comunicação bacana com os pais, o que ela pode fazer? Esclarecer quaisquer dúvidas, fornecer informações fidedignas, né? Outra coisa importantíssima também que tem que ser levada em consideração é informar os pais que eles têm que falar para a escola quando a criança não pode participar das atividades, quando a criança não pode ir à aula, digamos assim. Quando a criança tem alguma doença crônica ou tal com algum sintoma gripal, como a Liza falou, isso são fatores que tornam impossível a criança estar, né, dentro de sala com outras crianças. Outra coisa interessante que a escola tem que fazer também é estimular os pais a participarem, mesmo que seja de forma remota, sabe? Reuniões entre professor e os pais por meio de videochamadas, né? Que são coisas assim muito aplicadas e muito fáceis de ser aplicadas. Outra coisa que é importante também é que uma coisa que a gente tem que informar para os pais responsáveis é que, se a criança apresentar alguma suspeita ou algum sinal, né, de indício de algum quadro infeccioso, não levar a criança para a escola, suspender a aula dessa criança. Informar para os pais e para os responsáveis, para eles ficarem atentos, ficar de olho com qualquer alteração, qualquer sintoma que a criança pode apresentar. Manter, né, a criança afastada de outras, se ela estiver sintomática. Comunicar, né, a escola. O pai tem o dever de comunicar à escola, caso a criança venha apresentar um exame positivo do Covid. Uma coisa que é bem interessante também, que a gente deve orientar os pais, é sobre fazer o filho levar uma garrafinha de água para evitar, né, estar utilizando aí o bebedouro nas escolas. Se a família tiver condições, tá trazendo, né,
o próprio lanche ou a refeição. Uma outra coisa que tem que ser levada em consideração com relação ao uso das máscaras. Crianças que fazem uso das máscaras. O pai sempre coloca uma luva, uma máscara extra. Estou falando isso porque vocês trabalham com crianças, vocês sabem melhor do que eu. Criança toda hora leva a mão na boca, tira a máscara, aí se tira a máscara, deixa a máscara cair. Então, é sempre interessante ter uma máscara extra para o profissional estar fazendo essa troca dessa máscara. E uma outra coisa que a gente tem que falar é com relação a sensibilizar, os pais têm que sensibilizar os filhos sobre a importância de não ficar compartilhando objetos, não ficar abraçando outras crianças, apertando as mãos, ensiná-los a etiqueta correta com relação aos espirros, à tosse. É bacana a escola trabalhar essa temática, sim, mas os pais também têm um papel fundamental, né, nesse contexto. E uma coisa que tem gerado preocupação e que é importante a gente conversar com os pais é sobre o incentivo de manter, né, criar uma rotina de estudos em casa, porque só na escola já é complicado semana inteira. Imagina aulas remotas ou aulas alternadas, aí fica mais complicado ainda. Então, assim, é bacana conversar com os pais e tentar sensibilizá-los da importância, né, de criar uma rotina de estudo com os filhos, tentar ajudar, né? Dessa parte de orientação dos pais, depois, se vocês tiverem uma dúvida, pode mandar aí no chat que a gente consegue esclarecer melhor. Agora, uma coisa que eu queria recapitular é com relação aos sinais de alerta aí, né, gente? Orientar os pais e os professores também ter um feeling, ter um olhar especial aí com as crianças que apresentarem qualquer sinal gripal, qualquer doença crônica, se a criança apresentou febre, ou está espirrando, está tossindo. Isso aí é um sinal que a gente coloca como alerta, né? Vamos ter um cuidado especial e monitorar e mandar essa criança para casa para, assim que ela melhorar esses sintomas, retornar às atividades, né? Agora eu vou falar com vocês um pouco sobre a preparação do ambiente físico, né, para receber essas crianças. Vou só tomar uma aguinha aqui, porque eu falo muito. Com relação à preparação do ambiente físico, ele tem 2 pilares também que eu coloco como primordiais com relação à preparação desse ambiente físico. Primeiro, com relação à limpeza, né, que tem que ser feita assim de forma minuciosa mesmo, com produtos adequados, a higiene da forma correta, que não vale a pena eu ficar adentrando nesse assunto, e também com o número de alunos por sala, justamente porque quanto mais aluno por sala, mais aglomeração, mais risco de contaminação, perfeito? Então, por que eu estou falando e frisando batendo nessa tecla aí de limpeza minuciosa? Porque o COVID, ele é capaz de sobreviver por dias, por horas, em determinada superfície. Eu trouxe uma tabela aí para vocês, que vai estar aí no slide 26, que ela exemplifica alguns materiais e o tempo que o vírus fica nesses materiais. Como, por exemplo, aí, no alumínio, ele fica de 2 a 6 horas. Então, tipo assim, higienização de maçaneta tem que ser feita de forma de mais vezes ao dia. No papel, por exemplo, 5 dias. Então, o papel é uma coisa básica aí para vocês que são educadores. Vai dar um desenho para a criança colorir ou um papel para a criança desenhar, fazer uma atividade impressa. Papel. Então, o vírus fica aí 5 dias nesse papel. Tem outros papéis aí, tem outros materiais aí que eu não vou ficar discutindo um por um, não. Depois vocês podem ver com calma. Agora eu vou falar com vocês um pouco também, né, sobre essas adaptações físicas aí, mediante essas novas práticas e rotinas, né? Porque
com a volta às aulas, as crianças estando, né, no ambiente escolar, outras adaptações vão ser necessárias. Adaptações na estrutura física da escola. Que adaptações são essas, né? É primordial que a escola aumente, né, os locais para higienizar as mãos. Então, assim, colocar mais torneiras, locais com o álcool em gel disposto, entendeu? De fácil acesso para essas crianças. Uma coisa que é simples e que tem que ser utilizada também é a sinalização dos ambientes, justamente para evitar aglomeração. Tipo assim, direção da cantina, da sala de aula até a cantina. Quem tiver que ir da sala de aula até a cantina, passar para o lado direito. Quem tiver que vir da cantina para a sala de aula, passar do lado esquerdo. Essas coisas parecem bobas, mas elas diminuem e muito essas aglomerações. Buscar fazer com que as salas de aula fiquem bem arejadas, então abrir bastante a janela, abrir bastante as portas, nada de ambiente fechado, buscar deixar esses ambientes bem arejados mesmo. Foi utilizado em Singapura, e eu acho que é super aplicável aqui também, a gente extinguir a utilização dos bebedouros, porque toda hora a criança, professor, eu estou com sede, aí vai lá levar a criança no bebedouro, aí uma pessoa coloca a mão, outra pessoa coloca a mão. Então, assim, estimular o uso da garrafinha, tá? As crianças menores, elas têm muito hábito e é necessário, né, estimular a questão da brincadeira, os brinquedos. Só que a gente tem que tomar um cuidado muito importante com relação a esses brinquedos. Tem que ser brinquedos que são de fácil higienização, porque é necessário, sim, fazer uma higienização constante desses brinquedos, justamente porque eu acabei de mencionar que o COVID ele fica por dias ou por horas nos materiais, então no plástico, num brinquedo ele vai ficar por não sei quantas horas, isso aí pode ser um meio de proliferação do COVID. E vou repetir mais uma vez a questão da aglomeração. A gente tem que evitar aglomeração. Então, jogos escolares, festa, reunião, essas convenções que as escolas têm hábito de fazer, são complicadíssimos a gente realizar nesse momento, porque o mínimo de aglomeração que a gente conseguir fazer nesse período é o ideal. Com relação às rotinas, né, de revezamento que eu tinha mencionado anteriormente, né, a flexibilização da entrada e saída dentro da escola, com relação aos intervalos. Então, tem que ter essa flexibilização justamente para evitar essas aglomerações. Com relação ao distanciamento dos alunos, como foi aplicado lá no Reino Unido, dá para ser aplicado aqui no Brasil também. E a aferição da temperatura de todos. E outra coisa que é muito importante, que tem que ser evidenciada aqui, que é a questão da higienização das mãos, por meio do álcool em gel, por meio, né, da lavagem das mãos com água e sabão. A Laís até falou sobre sujar as mãos das crianças, ensinar elas a lavar da forma correta. Então, isso é super interessante e muito bem aplicável, né? E aí, caminhando aí para a finalização do nosso bate-papo, o que eu tenho de orientação aí para a preparação dos profissionais, né? Eu acredito que o ideal e o mais importante nesse momento é tentar sensibilizar mesmo esses professores sobre esse contexto, sensibilizar os pais também e tentar, né, inserir esses professores nesse processo de mudança que a gente está vivendo. Porque o COVID está sendo novo não só para os profissionais da saúde, mas também para os profissionais da educação. Então, tentar inseri-los nesse processo de mudança, tornando eles pessoas ativas nesse processo de adequação, dando sugestões, fazendo críticas, né? Porque é fundamental o papel do professor, né? Dos pais também, nessa possível volta às aulas aí. E outra coisa que eu quis enfatizar aqui nesse finalzinho é com relação, né, que é importantíssimo a gente diminuir o número de alunos por sala de aula, né? Porque a gente tem que levar em consideração que
Hoje, como nós não temos nenhum tratamento vigente ainda, a forma mais eficaz, né, de, de evitar a contaminação pelo Covid tem sido o distanciamento social. Então, em sala de aula, o mínimo de alunos possíveis, distanciamento de 1 metro. É difícil demais, porque criança não para, né? Mas uma forma de talvez amenizar isso é estimular, né, aulas aí ao ar livre, estimular trabalhos para ser realizados em casa, né? Porque além né, dessas mudanças que a gente propõe na escola, o trabalho tem que ser realizado em casa também. A gente trouxe aí, para encerrar, uma cartilha mostrando aí a lavagem correta das mãos. Esses movimentos são utilizados sempre para lavagem, para higienização das mãos com álcool. E a gente não vai demonstrar aqui, porque eu acho que já tem muitos vídeos e tal, mas a gente queria só ressaltar alguns pontos que são muitas vezes esquecidos pelas pessoas quando lavam as mãos, que é lavar os punhos, lavar entre os dedos, lavar os dedos mesmo, as digitais. Então, assim, ter uma cautela maior, pais, ensinem seus filhos a lavar as mãos em casa. Professores, proponham atividades de lavagem das mãos também. Hoje tem muito material bacana ensinando passo a passo dessa lavagem das mãos, reforçar essa prática de higiene. E, para finalizar, a gente trouxe uma frase aqui, né, do Paulo Freire, que fala que a educação ela não transforma o mundo. A educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Então, trabalhar aí essa questão com as pessoas, porque é elas que conseguem transformar o mundo. E eu deixo assim as minhas falas. A gente disponibilizou aí também as referências que a gente utilizou, e eu vou passar a minha palavra para a Caroline. Agradeço aí a atenção de vocês. Caroline, liga o microfone, por favor. Muito obrigada pelas contribuições de vocês. Eu estou aprendendo muito ouvindo o que vocês estão falando. A gente está recebendo muitos comentários elogiando, que está sendo esclarecedor. E também tivemos muitas dúvidas que eu gostaria que vocês respondessem. Algumas eu gostaria também de falar um pouco como educadora, porque acho que pode também contribuir. A primeira pergunta que a gente recebeu foi se a ivermectina é realmente eficaz contra o coronavírus. Eu queria já responder ela para que não tivesse um problema. Laisa, você poderia responder a pergunta, por favor? Posso sim, Carol. Então, gente, atualmente, né, nada ainda é comprovado cientificamente. Existem alguns médicos e em algumas instituições que usam protocolo para poder ter o uso da ivermectina. Porém, não é nada comprovado cientificamente falando. Obrigada. Respondi? Sim, claro. Outras perguntas são em relação a se viçosa tem casos assintomáticos, o porquê existem tantos casos assintomáticos, e uma que eu acho que também vai partir muito das discussões que a gente vai ter nas próximas perguntas, que é se há a possibilidade do retorno às aulas antes da descoberta e da disponibilidade de uma vacina para o coronavírus. Laisa? Uhum. Então, a primeira pergunta foi sobre os casos de Viçosa, né? Como você falou, por informações, né, de pessoas que estão trabalhando ali em Viçosa, ali no pronto atendimento, me passaram que existiram 2 casos de crianças que chegaram a ser internalizadas ali por conta do Covid, que uma em si, primeiramente, né, foi assintomático, ali a partir do 7º dia ela começou a ter alguns sintomas, mas também mais brando, desculpa, e ali logo depois ela partiu para evolução de melhora e
teve a alta. E a segunda criança, um pouco mais velha, ela também, o mesmo sentido, né? Ela chegou no hospital um pouco com sinais assintomáticos, teve um pouco de agravamento, mas depois ela retornou para... teve alta e melhora. A segunda pergunta, eu esqueci. Você pode repetir? Porque tem casos assintomáticos. Por que tem tanto casos assintomáticos? Isso. Então, como eu expliquei lá no início sobre né, o receptor na criança, geralmente, na criança especificamente, né, no adulto ele vai variar de acordo com cada sistema imunológico, com cada estilo de vida que a pessoa leva, e organismo também. Na criança, geralmente por conta a hipótese, né, mais que se considera é por conta do receptor, que ainda o sistema respiratório dessa criança ainda não está tão maduro, e aí o vírus ele não consegue ali, se fixar ao receptor para poder invadir a célula e dominar ali o sistema. E aí, às vezes, a gente tenta lembrar que muitas vezes tem muitos casos assintomáticos que são subnotificados. A gente não fica sabendo, mas às vezes tem, porque às vezes a pessoa ali não tem um sintoma, então a gente não faz a coleta do material para poder estar fazendo o exame, né? E aí fica como subnotificado ali os assintomáticos. Espero que tenha respondido. A terceira pergunta era sobre se existe a possibilidade da volta antes da disponibilidade de uma vacina para o coronavírus. Na opinião de vocês, é claro. Tá. Só um momento, Carol. Você repete a pergunta para mim, por favor? Existe, na opinião de vocês, uma possibilidade de que as aulas, principalmente na educação infantil, voltem antes da existência de uma vacina? Eu posso responder, Carol? Pode sim, Milena. Então, é uma pergunta bem difícil, né? Porque não há nada comprovado ainda de uma volta às aulas seguras sem uma vacina. Mas todas as estratégias que a gente citou pode ser uma forma, né, de ter um ambiente mais seguro ali. Só que, cientificamente, não há nada provado quanto a isso. Em relação às crianças menores, existem casos de escolas em Portugal que já retornaram às atividades, justamente pelas crianças manifestarem menos sintomas e serem menos susceptíveis à doença. Entretanto, eles adotaram muitas medidas dessas que a gente citou, né? Tipo, as crianças, elas não podem entrar dentro da escola com as roupas que elas saíram de casa, elas têm que trocar. Todas essas medidas que a gente citou, né? De aulas mais ao ar livre, uso de uniforme dentro da escola e quando sai, troca de roupa. Mas em relação à vacina, a gente não tem como saber, porque a gente nem tem previsão para quando vai ter uma vacina, né? Mas é isso. Adotar essas medidas pode minimizar um possível contágio, mas segurança total só vai existir quando a gente tiver uma vacina. Eu queria falar alguma coisinha também, que eu acho que é interessante a gente refletir. Se realmente é possível a gente aumentar o número de torneiras e de locais para higienização das mãos. A gente tem salas de aulas que são muito arejadas. A gente tem uma realidade que a gente consegue colocar 10 alunos dentro da sala e ter 1 metro quadrado, ter 1 metro de distância entre cada aluno. A gente tem um número
de profissionais grande a ponto de atender em cada sala 10 alunos. Isso são exemplos que são palpáveis, mas que levam à reflexão, que infelizmente a gente vê que o nosso contexto educacional não possibilita isso. E outras questões também, como condições socioeconômicas, por exemplo, com relação ao lanche, ao uso de garrafinha, e, acima de tudo, com relação a questões culturais, porque o brasileiro tem hábito de abraçar, de dar beijo, e tem muito toque, né? Então, assim, a gente tem que pensar e refletir se existe a viabilidade disso, porque às vezes a gente pensa que é bacana, mas vai trazer inúmeros outros problemas, né? E é isso. Obrigada, Silas, Milena e Liza. Tem umas perguntas aqui e eu gostaria de... Obrigada. Eu gostaria de falar que algumas perguntas que foram feitas durante o chat, elas foram respondidas por vocês mesmos enquanto vocês estavam apresentando. E aí uma das perguntas foi se poderiam usar as informações que vocês disponibilizam, por exemplo, o teórico e escrito, falaram o que fizeram, para apresentar para os pais, para dar informações aos pais e justificar o porquê das coisas estarem acontecendo, o porquê da paralisação, o porquê voltando, quais os cuidados que eles estão voltando. Tem até cidades que já falaram aqui que a previsão é voltar em agosto, mas eu acho que Viçosa ainda não está nessa situação. Obrigada. Então, a gente construiu, sim, um material. Posso responder? Uhum. A gente construiu, né, um material, só que esse material ainda tem que ser muito lapidado ainda por especialistas e tal. E eu acredito que futuramente vai ser disponibilizado, sim, algum material nesse sentido, né, falando de como vai se dar essa volta às aulas e tudo mais. Só que vai ser feito por pessoas que são muito mais estudiosos na área do que nós, né? Não desmerecendo o nosso trabalho, mas assim, tem que passar por diferentes olhares no departamento de educação, a parte da estrutura física, né? A parte da saúde também, porque às vezes a gente traz alguma coisa, mas que tem que ser completada ou aperfeiçoada. Então, assim, o que a gente tem, eu não vejo problema da minha parte em disponibilizar, mas com certeza futuramente vão surgir muitos materiais bacanas aí para ser disponibilizado para a rede escolar, eu tenho certeza. Ô Silas, a nossa coordenadora também estava falando, a Mara, que mais para frente a gente pode estar criando uma cartilha, né, com essas informações mais básicas, de sinais de alerta, de maneiras ali como lidar com a nova situação. E aí, quem sabe, mais para frente a gente não possa estar criando esse conteúdo com questões mais básicas, mesmo igual a gente citou, né, sinais de alerta, como prevenir. Quem sabe mais para frente a gente não pode estar disponibilizando outro material. Com certeza. Um dos nossos objetivos da Liga é justamente esse, dar um retorno para a comunidade, dar um retorno para a sociedade. E eu acho que essa oportunidade que a gente teve com o PET foi ótima, porque veio ao encontro dos nossos ideais, né? Que é traçar novas parcerias e tudo mais. Então, eu acho que vai dar para a gente criar uns materiais bem bacanas assim para fazer uma parceria. Sim. Pode ir, Carol. As máscaras plásticas, elas são mais para o uso das crianças devido à facilidade da higienização? E como fazer com que as crianças que não gostam de usar máscara usem a máscara? Eu acho que essa segunda até já foi respondida pelas máscaras personalizadas e a explicação. Uhum. Posso explicar? Claro. Então, a face shielding, que a gente chama, né? Aquela a máscara de plástico, ela, no caso, é uma segunda opção para proteção. Porque, como eu já tinha explicado na minha apresentação, essa máscara, né, de plástico, ela não protege contra aerossóis,
contra gotículas, ela protege somente por contato. Ela, então, seria uma segunda opção. A primeira opção sempre vai ser aí a máscara de pano ou a máscara cirúrgica, que ela sim tem aí uma proteção maior contra as gotículas, contra os aerossóis. E aí, no caso, seria, né? Às vezes a gente até vê os profissionais, né, com a máscara e com o face shield na frente, que aí seria a dupla proteção. Mas, assim, não descarta. O uso do face shield não elimina o uso da máscara de pano, que é mais Vou só fazer indicado. abrir um parênteses sobre a colocação da Liza com relação a gotículas. Por exemplo, com relação à saliva, o face shield ele protege sim. Ele é ineficaz com relação às partículas que ficam suspensas ao ar, que são esses que a gente chama de aerossóis, entendeu? Então, ele protege, sim, mas não como a máscara, tá? Só para esclarecer isso aí, para não ter dúvida. Completando também, o ideal é que se utilize a máscara sobrepondo com o face shield. Falei errado. Mas o ideal é que se utilize os dois, né? Bom, mais alguma pergunta? Para contextualizar as perguntas, eu gostaria de esclarecer que o projeto Compartilha PET surgiu para atender demanda de escolas infantis filantrópicas, creches filantrópicas de Viçosa. E essas creches, elas têm um espaço muito pequeno que eu já consideraria inviável algumas medidas que são ótimas, que o Silas falou, mas que na condição que tem na educação infantil, na parte de creche, é muito difícil de... Algumas perguntas relacionadas a isso seriam: como fazer na hora da soneca, porque os lençóis são guardados no mesmo lugar, as crianças deitam umas do lado das outras, como fazer o compartilhamento de brinquedos, se os brinquedos da escola serão deixados de usar, ou se as crianças levarão os próprios brinquedos e serão responsáveis pela higienização, e como fazer cadeiras, como falar com a criança que ela não pode ter esse contato. Eu gostaria que vocês tentassem responder e eu daria uma complementada depois, no que eu puder alcançar. Então vamos uma pergunta de cada vez. A primeira pergunta, se eu não me engano, é com relação à estrutura física, né? Você falou que a preocupação na hora da soneca e tudo mais. Esse é um ponto que me faz refletir a inviabilidade da volta às aulas. Porque eu, por exemplo, não consigo pensar em uma forma segura, né, de colocar várias crianças fechadas num lugar, num carpete que eu não sei como é que ele vai ser higienizado, se tem alguma solução que vai higienizá-lo de forma 100%, né? Com relação às roupas de cama, o ideal é que trocassem, né? Porque não vai ser a mesma pessoa que vai usar a mesma roupa de cama todo dia. Uma opção talvez seja que a criança traga de casa ou que a que fique na escola seja identificada com o nome dela. Talvez isso, mas com relação aos tatames, a esse momento de soneca, esses espaços muito pequenos, a única medida que eu vejo aí que poderia ser utilizada seria demarcação, né, desses tatames e identificação para cada criança. E respeitar, né, a distância que é preconizada aí entre uma criança e outra. A outra coisa que você perguntou foi com relação aos brinquedos. Os brinquedos, seria ideal que a criança trouxesse para casa e fosse sensibilizada de que o brinquedo dela é para ela brincar, né? Não ter essa questão de compartilhamento dos brinquedos. E os brinquedos que fossem da escola teriam que avaliar quais brinquedos que têm possibilidade de higienização para poder utilizá-los. Por exemplo, um ursinho de pelúcia. Para eu higienizar um ursinho de pelúcia, eu vou ter que
submeter ele a um processo de lavagem que vai demorar a secar, diferente de uma boneca de plástico, que eu consigo higienizar ela de forma eficaz e de uma forma mais fácil. Mas aí tem que ser avaliado também cada brinquedo e o tipo de higienização adequada. Possivelmente, nos próximos dias, né, quando surgir mais esse assunto e essa demanda de volta às aulas, a Anvisa deve disponibilizar algum material informando, né, como que vai ser feita essa higienização, enfim. E a última pergunta, eu não me recordo qual que é, eu não sei se eu respondi tudo. Ô, Silas, eu gostaria só de complementar. Sim. Que a gente sempre preconiza o que é ideal, né? Mas a gente sabe que a realidade aqui do Brasil, de Viçosa, de todos os lugares são diferentes. Aquilo que é ideal não é o que é real. Então, é muito difícil a gente se envolver e se adaptar a todas essas estratégias que a gente trouxe. E seria excepcional se a gente conseguisse, né? Como país de primeiro mundo, tudo tudo certinho, mas aqui no Brasil é tudo mais difícil. Então, eu acredito que a gente tem que aprender a lidar com aquilo que a gente tem. Mesmo Tomara que, tipo assim, a partir dessa explanação que a gente trouxe, os próprios professores façam uma autorreflexão, né, sobre a viabilidade ou não das voltas às aulas, né? Não só professores, mas os pais também, que eu acho que a responsabilidade é compartilhada aí. Fazer uma reflexão se tem viabilidade ou não dessa volta às aulas. Aí tem que levar em consideração fatores políticos, fatores econômicos, culturais, né? Não pensar só no próprio umbigo, porque eu tenho que voltar a trabalhar e eu preciso de escola para o meu filho. Pensar assim, no geral, no contexto, né? E é lógico que eu, enquanto estudante, eu compartilho desse sentimento de estar doida para voltar para as aulas. As crianças também devem estar com esse mesmo sentimento, né? Mas só que a gente tem que sempre pensar na biossegurança. E o Silas tocou num ponto que é muito importante, que a Anvisa, num possível volta às aulas, vai provavelmente soltar alguma coisa. Então, é importante a gente ficar atento com as orientações deles, porque é um órgão que regulamenta, né, todas as nossas práticas e tudo. Então, os educadores, os pais, os diretores de escola ficarem atentos às orientações da Anvisa, porque é muito importante. Eu acho que o que mais pode dizer da viabilidade ou não viabilidade das aulas é também quem está na realidade. São os professores, os coordenadores e também a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Estadual e a Secretaria Federal, que o Ministério de Educação poderia falar qual é a realidade e quais são as condições para que se isso seja viável ou não. Acredito também que, se for viável, teria tempo, não teria o horário integral que a educação infantil hoje tem. Teria para dividir mais os alunos, alguns alunos no turno da manhã e outros no turno da tarde, para que houvesse esse espaço que mencionou, e que não só o brinquedo ele é capaz de brincar. Então, a gente tem que lembrar que, se houver esse retorno das aulas antes da vacina, que ainda teremos que tomar muitos cuidados, a gente pode promover, a gente pode lá que as crianças brinquem de forma que elas não se toquem. A gente tem que lembrar também que as crianças, elas brincam com o lúdico, elas interpretam o mundo que elas estão vivenciando, elas tentam imitar o mundo brincando de faz de conta. E se o adulto está dando um exemplo, está usando máscara, se o adulto consegue ficar à distância e mostrar que não está tendo contato, a criança vai imitar aquele adulto, ela brinca de faz de conta. A gente vê isso na educação, os professores veem isso, criança, mesmo não tendo uma formação de graduação, eles aprendem na prática. E a gente sabe que brincadeiras como o morto-vivo, a gente pode mediar a distância. Brincadeiras como o coelhinho sai da toca, sabendo a gente pode
fazer à distância. Brincadeiras como dança, estátua, se as crianças estiverem cientes, elas estão cientes, se os pais e os professores estiverem dando exemplo, elas vão conseguir fazer com que a brincadeira e a proposta funcione. Se ela for viável, ela pode funcionar sim, e a gente pode arrumar um jeito de essa socialização e educação acontecer verdadeiramente, mesmo sendo de uma forma não convencional. Algumas outras perguntas são em relação ao emocional dessas crianças, como conversar, como lidar com o emocional dessa criança. A criança que é carente, a criança que fica irritada por ter que usar máscara, que não é, e ela fica irritada, ela se sente incomodada. O que fazer? Deixa eu só pedir a palavra antes de responder essa pergunta. Tá rolando muita dúvida em relação ao certificado e a galera do PET vai disponibilizar na descrição do webinário um link para acesso ao questionário e para vocês receberem o certificado, tá bom? Então, respondendo a pergunta da Carol, né, sobre o psicológico das crianças, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é olhar para essa criança como um ser, porque muitas vezes a gente tende a negligenciar essa criança no meio ali em que ela está. Então, primeiro a gente tem que reconhecer essa criança, né, e tudo ao seu redor, principalmente os criadores, pais, mães, irmãos mais velhos, tios, enfim, né, os cuidadores no geral, depende, assim, do grau. Se você vê que você consegue ali uma brincadeira, uma interação familiar maior, que envolva, né, as pessoas da casa, brincadeiras comuns, igual ela falou, pega-pega dentro de casa, ou aqueles de tapete, aqueles jogos, é até antigo falar, né, mas aqueles jogos de achar peça igual. E assim, caso você tente de diversas formas melhorar essa criança, né, nesse estado, é válido também procurar uma ajuda aí psicológica mesmo, na área da psicologia, que a gente já entra mais na área da psicologia, para poder tentar ali ajudar um pouco mais essa criança. Eu acho que aí, dependendo do grau ali do emocional, né, aí a gente fala da ansiedade, até outros sinais e sintomas, a gente pode ali casar com a psicologia para estar ajudando essa criança também. No caso até também de crianças mais velhas, né? Eu creio assim que crianças mais novas, assim, de 0 até uns 3 aninhos, 4 aninhos, eles ainda não... Eu acho que é mais fácil você lidar. As crianças mais velhas, ali até 12 anos, elas já conseguem interpretar melhor. Então, as brincadeiras com os pais e a psicologia. Acho que é indicado e ajudaria nesse momento que a gente está vivendo as emoções dessa criança. Uma coisa que é interessante também, só para complementar a fala da Laisa, com relação à informação, sabe? Que a gente tem que ofertar para essa criança livre acesso à informação. Porque uma criança de 5 anos, vocês sabem melhor do que eu, elas entendem muito bem aos comandos, entendem muito bem as informações. E explicar para ela o porquê que a gente tem que usar máscara, o porquê que a gente não pode ficar na rua, o porquê que eu não posso ficar dividindo o meu brinquedo com o colega, né? E a sensibilização para o uso da máscara, a Laisa já falou, mas eu vou repetir, porque é bastante interessante. Deixar a criança, por exemplo, escolher a máscara que ela quer usar, é de super-herói, é de um personagem de um desenho animado. Isso é bacana demais. Uma criança menor, que você oferta para ela uma máscara branca e dá a tinta para ela e fala assim, vamos personalizar sua máscara? Vamos fazer uma flor, um sol, uma nuvem? Deixar essa parte, trazer a criança, né, como um agente ativo nesse processo
de entendimento do Covid, eu acho bacana demais. E, tipo, é uma metodologia muito legal, muito legal. Eu conheço pessoas que eu dei essa dica e elas fizeram com os filhos delas. Já são crianças maiores. Uma tem 5 anos e outra tem 7. E eles acharam o máximo, eles acham o máximo utilizar a máscara que foi eles que fizeram, sabe? Acham o máximo a máscara porque ela é do Batman. Eu acho que tem que levar para esse lado mesmo, sabe? Acho que é um momento muito difícil para todo mundo. É difícil falar isso com as crianças, é difícil falar com os jovens, com os adultos, com os idosos. E a gente não tem uma solução mágica, um estalar de dedos, que vai responder ou resolver todas as questões. Nós tentamos arrumar uma forma de mediar esses problemas para que eles se menos agravantes nas nossas vidas, menos impactantes nas nossas vidas. Tem mais 2 perguntas que eu queria fazer para vocês e depois acho que a gente pode dar uma conclusão, se vocês quiserem já terminando aí depois de responder as perguntas, fiquem à vontade. A primeira pergunta é se a cabine de desinfecção na porta da escola, na porta da sala, tem produtos que podem fazer mal à saúde da criança. Parece que em algumas escolas essa cabine foi instituída ou falaram que vai colocar se voltar às aulas e que usam muitos produtos químicos, muitos produtos de higiene. Eu desconheço o uso dessa cabine. Mas assim como todos os produtos que são utilizados para desinfecção, podem ser tendo como base aí o hipoclorídrico, né, que é a água sanitária, que tem sido utilizado para algumas desinfecções de superfície. Só que eu não sei dizer, posso até pesquisar e estar respondendo melhor para a pessoa que teve essa dúvida ou disponibilizando para vocês alguma interação que tem com esses agentes sanitizantes com relação à saúde dessas crianças. Se alguma das meninas souberem e quiser compartilhar. Na verdade, eu nem cheguei a verificar o uso dessas cabines. Milena? Eu acho que, provavelmente, como essas cabines já estão sendo implantadas por algumas prefeituras, como a do Rio, e já estão sendo montadas, eles devem ter alguma regulamentação da Anvisa para o uso dos produtos químicos lá. Então, não deve fazer, eu acredito, né, que não deve fazer nenhum mal. E que a gente tem que voltar a uma atenção maior para aquelas crianças que são muito alérgicas, né? Mas provavelmente deve ser tudo regulamentado e não deve causar nenhum mal. É só mesmo para prevenção da Covid-19, eu acredito. A gente tem que lembrar também que, nesse momento, existem muitos estudos ainda sobre o Covid, sobre como prevenir. Então, é difícil, às vezes, a gente trazer uma resposta assim, é isso, faça isso. É só ideias, né? Então, nada muito comprovado aí, cientificamente falando. Normalmente, as pesquisas acadêmicas duram uns 12 meses, né? E aí, com a situação crítica do Covid-19, eles estão tentando fazer isso em tempo recorde, resgatando, usando cientistas que já têm argumentos, que já têm uma bagagem que podem ajudar na pesquisa para que ela saia mais rápido. Como você falou, Laís, está todo mundo ainda estudando e está saindo coisa nova. E aí a gente enfatiza também a importância, né, gente, da extensão científica, do estudo nas faculdades, nos estudos gerais, dos projetos de extensão, dos projetos de pesquisa. A gente enfatiza essa importância que eles têm no nosso cotidiano. A última pergunta é: se houver a volta às aulas, há professores que falam que não irão deixar os filhos ir à escola. Como fazer com a situação de frequência? Eu acho que precisa haver uma flexibilização, né? Porque é um contexto onde está todo mundo
sofrendo isso, alguns estressores emocionais, o medo, a insegurança, tudo associado à incerteza e tudo mais. Então, eu acredito que tem que haver uma flexibilização, mas também os pais informarem a escola o porquê que os filhos estão faltando, o porquê que eles estão com medo, e tudo vale de uma orientação, né? Uma comunicação entre os pais e a escola, os responsáveis da escola, para sanar todas as dúvidas, evitar esse medo, e é isso. Começa aí com a conscientização, né? Tipo assim, vai manter a escola tenta manter um diálogo com o pai, informa, né, os agravantes, os fatores positivos, os fatores negativos. Então, eu acho que isso tem que ser pensado também em contexto, né? E como já foi dito por vocês, em situação de crianças que têm respiratórios crônicos, que estão na área de risco, ou então que tenha a família também, estendendo o que vocês falaram, que tenha alguém na família que esteja em situação de mais risco do coronavírus, há mais de 60 anos, com problema de diabetes, problema cardíaco, que essa pessoa possa ajudar a criança a fazer as atividades remotas, para que ela não seja tão desigual quanto as crianças que estão podendo frequentar as atividades presenciais, caso as aulas voltem, esse tipo de comportamento. Bom, eu gostaria de agradecer vocês, toda a equipe da Liga. Foi muito, muito produtivo mesmo, eu gostei muito. Acho que muita gente que está aqui nos assistindo também gostou, os profissionais que estão aqui em formação, dessa vez podendo fazer o PET para mais pessoas por ser virtual, pelo menos um ponto positivo nisso. Agradecer à Secretaria Municipal de Educação de Viçosa pelo apoio, pela parceria no Compartilha PET. A toda de enfermagem também, o pessoal do Centro Acadêmico de Enfermagem, que vocês fazem parte. Agradecer a equipe técnica do SEAD, que nos deu todo o apoio e também está fazendo com que isso se realize. E é isso, agradeço a participação de todos vocês, as dúvidas, comentários. Para mim foi muito bom e estou agradecendo em nome do PET Edu. Em nome da Lescente, eu também agradeço, foi uma oportunidade muito legal. Acredito que a gente construiu um espaço muito produtivo, com muitas informações relevantes. Agradeço a participação de todos. Espero uma possível outra parceria daqui para frente, que a gente possa sempre manter esse vínculo. Peço que vocês sigam a Liga no Instagram, quem tiver o Instagram é @laescente, lá a gente posta frequentemente muitos conteúdos, faz algumas lives também, principalmente agora nesse contexto de pandemia, onde a gente está muito trabalhando remoto, né? Então, lá tem muito conteúdo, quem se interessar é @laescente. Passa a palavra para os meus colegas. Eu estava só anotando aqui, porque tem gente que não sabe como que escreve, talvez dá para olhar aqui, tá ao contrário, né? Mas é @laescente, assim que escreve, tá, gente? Aí sigam a gente lá nas redes sociais, tá? Que lá a gente sempre faz publicações bem interessantes com relação à saúde da criança, e a gente está aberto também para parcerias com escolas, com dúvidas que vocês tiverem, e a gente queria agradecer muito aí essa oportunidade, que é uma forma também da gente estar dando visibilidade ao trabalho que a gente tem feito lá nessa liga acadêmica. Agradecer a paciência de todo mundo que nos assistiu, agradecer o convite do PET, né, a equipe técnica, assim como a Carolina agradeceu, e a gente está à disposição. Espero que, a partir de agora, a gente tenha plantado uma sementinha aí e as pessoas consigam refletir, né, sobre as informações que a gente passou e pensado, assim, nas inúmeros determinantes que vão levar esse bem-estar e essa saúde da criança nesse contexto de Covid relacionado à volta às aulas. Eu também gostaria de agradecer, né, o convite do PET,
Agradecer a participação de todo mundo. Espero que tenha sido enriquecedor todo o conteúdo que a gente passou. Siga a Laescente. Eu acho que já falei assim, abertamente sobre o carinho que eu tenho pela Laescente. E é isso. Muito obrigada, gente. É isso, muito para vocês que chegaram hoje. O SEAD tem lançado vídeos aqui, lives, toda semana, pelo menos tem uma live, falando sobre temas relacionados, para que a gente dialogue, para que a gente debata. Então, inscreve, curte e dá uma força para que a gente possa estar sempre em contato, mesmo à distância. Um abraço.